Foi assim que acabou o acidente mais brutal e indolor da história. Como uma coisa pode ser brutal e indolor ao mesmo tempo? Um erro que acabou tirando a vida de várias pessoas. Um acidente tão brutal e rápido que nem deu tempo de sentir. Hoje então iremos contar a história do acidente mais brutal e indolor da história. Já deixa então o seu like no começo do vídeo se você apoia o canal do Você Sabia. Se inscreva também no canal se você não é inscrito, é de graça. E agora bora pro vídeo, puxa a vinheta. Lá no fundo do mar, as coisas acontecem de forma diferente. E por conta da diferença de pressão, um corpo pode acabar virando gelatina sem a pessoa sentir absolutamente nada. Isso por conta da velocidade em que as coisas podem acontecer. Então se prepare aí que essa é a história que vamos contar hoje. Para isso então, vamos para a Noruega, lá em 1960. Naquela época, a economia do país estava bem ruim. Era baseada principalmente na pesca, na exportação de madeira e energia hidroelétrica. E tudo começou a mudar e melhorar em 1963. Quando o governo norueguês exigiu que os ingleses dessem para eles parte do Mar do Norte. Após isso, alguns anos depois, um navio chamado Ocean Viking encontrou naquela região um dos maiores poços de petróleo do mundo. E aquela região que agora então pertencia à Noruega era a área do Mar do Norte mais rica em petróleo e gás. E em pouco tempo, os noruegueses estavam extraindo 1.600.000 barris de petróleo por dia. Para quem estava duro, agora as coisas começaram a melhorar. Para extrair então o petróleo das regiões mais profundas ali, engenheiros criaram uma plataforma capaz de perfurar o solo em até 6 quilômetros. E por ser uma grande plataforma, é necessária uma equipe imensa. Então 102 pessoas trabalhavam nessa plataforma, cada uma com um papel específico. E no meio dessas pessoas tinham os mergulhadores, que faziam manutenção e reparo nas partes submersas da plataforma. E esse trabalho de você ficar ali debaixo d'água, tendo que reparar, fazendo solda e tudo mais, já é algo bem perigoso, já que você tem que fazer ali tudo debaixo d'água, em condições bem adversas. E geralmente a maioria dos mergulhadores comerciais não podem ficar muito tempo abaixo d'água, fazem um trabalho ali de algumas horas e depois retornam à superfície. E esses tipos de mergulhadores, eles vão muito profundo. Eles descem ali aproximadamente 500 pés ou 152 metros ou até mais. E como tem muita coisa para eles fazerem ali e eles também não fazem tudo de uma vez, não tem como, existe toda uma estrutura ali debaixo d'água para que os caras consigam trabalhar e sobreviverem. E como é bem profundo e perigoso, todo esse processo de descer e subir precisa ser feito com várias etapas, de forma segura. Tanto é que durante esses trabalhos eles costumam ficar em câmaras de alta pressão, embaixo d'água, onde às vezes eles comem e até mesmo dormem. Essa equipe então de mergulhadores viviam dias e noites dentro dessa câmara de saturação. Essas câmaras simulam a pressão das profundezas do oceano, porque quando você vai muito fundo, a pressão é tão absurda que o corpo humano precisa estar adaptado a essas condições. Então, para evitar qualquer problema, eles já ficam ali dentro dessas câmaras, para o corpo já ir acostumando, a respiração e tudo mais. E assim, então, quando eles descerem de fato, o corpo já vai estar preparado. Dentro dessa câmara é como se eles estivessem vivendo em um outro planeta, presos em uma bolha, isolados de tudo. E para ajudar o corpo e tudo dar certo, eles ainda precisam inalar uma solução chamada Trimix, que mistura hélio, O2 e nitrogênio, em vez de somente o tradicional O2. E esses serviços podem durar meses. E para fazer esses trabalhos, como tem ali muito risco, pressão e tudo mais, esses mergulhadores não mergulham direto da superfície. Eles usam um equipamento chamado de sino de mergulho, que é tipo uma cápsula metálica que desce com eles até o fundo do mar. E claro que como eles estão colocando a própria vida em risco, esses mergulhadores recebem um ótimo salário, podendo ganhar aí de 30 a 45 mil dólares por mês. E tudo isso é tão claustrofóbico, perigoso e sério que em 1983, 4 mergulhadores e um técnico perderam suas vidas durante um terrível acidente a bordo de uma plataforma de petróleo. Tá, mas antes de continuar e contar a história desse acidente, a gente tem uma pergunta pra você aí de casa. Você sabe que todo dia 20 o seu FGTS recebe um valor novo? Se você é CLT, todo dia 20 de cada mês, cerca de 8% do seu salário vai pro seu FGTS. E é aquele negócio, né? Esse dinheiro vai ficar lá parado até sei lá quando. Mas você sabia que dá para sacar esse valor, até mesmo se você já tiver sacado antes? Se você já tiver feito um saque de FGTS, dá para fazer outro com esse novo valor que cai todo mês.
Esse é o serviço de ressaque da Clau Express. Mas Lucas e Dani, pra que fazer isso? Qual é a vantagem? Bom, vocês já sabem de cor que o rendimento do FGTS é bem baixo, né? Tá, e se o rendimento é baixo e todo mês cai um valor, por que não sacar ele e colocar em um lugar que rende mais? Entendeu a visão? Em vez de perder tempo e dinheiro deixando ele parado lá, você pode sacar de novo e usar do jeito que quiser. E se quiser, mês que vem, pode sacar de novo, e de novo, e de novo. E é a Clau Express que vai resolver isso para você. Assim como eles já fizeram para mais de 120 mil brasileiros. Com eles, o atendimento é rápido e humanizado. E seu FGTS cai em menos de 1 hora na sua conta. Parece sonho, mas é realidade. É a Clau Express, galera. E já foram liberados mais de 140 milhões de reais em FGTS. E eles também possuem mais de 5.500 avaliações 5 estrelas no Google. E tá subindo cada vez mais. E aí, vai continuar deixando o seu dinheiro lá parado? Rendendo quase nada? Ou vai tomar uma atitude e fazer ele trabalhar para você? Se é isso que você quer ou tá precisando, é só chamar a Clau Express agora. O link do WhatsApp deles está aqui embaixo na descrição ou no comentário. Se tiver qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar para eles. Porque na Clau é assim, seu dinheiro na sua mão agora. Para contar então a história do acidente mais brutal e indolor da história, a gente vai dar uma avançada no tempo, né? Vamos para o ano de 1983. Mais precisamente para a plataforma Byford Dolphin. Uma plataforma de sondagem e exploração de petróleo operada pela Noruega lá no Mar do Norte. No dia 5 de novembro de 83, uma equipe estava fazendo a extração de gás num veículo semi-submarino que pertencia à plataforma. A equipe era formada por 4 mergulhadores. Edwin Coward, Roy Lucas, Bjorn Gjaver e Truls Hellevik. E além dos mergulhadores, haviam mais 2 técnicos auxiliares, William Cremud e Martin Saunders. Tudo estava tranquilo, era uma manhã normal. 2 dos mergulhadores estavam descansando, dormindo ali em uma dessas câmaras, na câmara 1. E os outros 2, Bjorn e Truls, terminaram de fazer os seus trabalhos e estavam voltando para a sua câmara, a câmara 2, passando através de uma passagem. O protocolo era bem claro: fechar todas as portas antes de desconectar o sino, a cápsula que transportava eles. Primeiro então tinha que fechar a porta do sino, depois a porta da passagem e por último a porta da câmara. Isso tudo para regular a pressão de forma correta, sem causar nenhum problema. Mas nesse dia, galera, um problema foi causado e foi um dos grandes. Durante esse processo de primeiro fechar a do sino, depois da passagem, depois a da câmara, um dos mergulhadores tentou fechar a porta entre a passagem e a câmara. Porém, a porta emperrou e não fechou direito. E acabou sobrando uma frestinha. Sem esperar confirmação se a porta tinha sido fechada, o técnico do lado de fora achou que estava tudo certo e acionou a trava, o botão que desconectava o sino, e foi aí que a tragédia aconteceu. Ali, as 2 câmaras estavam numa pressão de 9 atmosferas, e os mergulhadores e todo o seu organismo estavam adaptados àquela pressão. Porém, em milissegundos, Mais rápido do que um piscar de olhos, a pressão interna passou de 9 atmosferas para 1 atmosfera. e isso resultou numa descompressão explosiva. Uma força tão absurda e rápida e tum, que os corpos dos mergulhadores praticamente evaporaram. Um deles, o Truls, foi lançado tão rápido que o corpo dele passou por um buraco de 60 centímetros. Passou assim, né? Não sobrando nada, né? Porque 60 centímetros, o cara explodiu, não sobrou pedaço nenhum. Ele sentiu uma força de 25 toneladas sobre o seu corpo. Não sentiu, né? Uma força de 25 toneladas Agiu foi feita em cima do seu dele, corpo, que ele não porque sentiu não nada, deu pra é. sentir. É tipo também uma pessoa ser esmagada do nada. Sim. Não dá pra Não sentir, dá. né? Já era. E o que aconteceu ali foi tipo isso, só que uma implosão. Tipo o que aconteceu no Titan, só que bem pior. Na verdade, ambos são ruins porque no final o resultado é o mesmo. né? Só que esse foi mais forte, galera. Alguns fragmentos foram achados a 10 metros de distância do local. Isso debaixo d'água. O corpo de William, que foi arremessado para longe, demorou mais de meia hora para ser encontrado. E o mais bizarro disso tudo é que mesmo virando tipo uma gelatina, eles não sentiram nada, absolutamente nada. Na verdade, eles nem perceberam que morreram, né, galera? Porque tá ali, não sei o que, fazendo o trabalho, do nada... A morte foi tão rápida que o cérebro nem teve tempo de registrar o que estava acontecendo. Ou melhor, o que aconteceu, né? Porque não teve o que estava. Só já foi. Isso acabou tirando a vida dos 4 mergulhadores e o técnico que estavam por lá. E o único que conseguiu sobreviver a essa fatalidade foi um dos auxiliares técnicos, o Sounder, que teve ferimentos bastante graves, mais perto dos seus colegas ali, o cara sobreviveu de boa.
Segundo os cientistas, havia sangue e carne por todos os lados da câmara, e foi até difícil descobrir quem era quem. E segundo a perícia, galera, tudo isso aconteceu graças a um erro humano. Causada pela combinação de alguns fatores. A primeira foi o lance da porta não ter sido fechada corretamente. Não se sabe se a porta estava com problema, se foi o próprio Trus que, sei lá, estava cansado, né, devido ao trabalho exaustivo e não checou corretamente. O técnico também não fez a verificação antes de soltar o sino. E segundo a investigação também dizem que a plataforma era um pouco antiquada, era um pouco ultrapassada e não tinha equipamento de proteção ou válvulas de escape de pressão. Tecnologias que hoje são obrigatórias para esse tipo de trabalho. No caso, então, tipo assim, mesmo tendo esse problema, em vez de tudo ter sido concentrado ali, ela teria escapado por outros lugares. Outro lugar, não explodido tudo, é. E mais ou menos 25 anos depois desse acidente, os investigadores chegaram na conclusão de que a causa foi uma falha estrutural e também uma falha nos equipamentos. E o que aconteceu ali, galera, foi tipo um ralo de uma piscina, só que muito mais forte, que acabou sugando e puxando tudo que estava ali dentro para fora ou para os lados, para os cantos. Que história doida, né? O cara tava ali trabalhando de boa, voltando no seu expediente, cansado. O cara tava pensando, não, agora eu vou dormir, vou descansar, porque amanhã tem mais. Não dá nem pra fazer bolha, viado. Não tem isso. Deve ser tipo... Pum! E apesar dessa fatalidade, né, dos caras ficarem praticamente irreconhecíveis, eles não sentiram nada. Foi tudo muito rápido e totalmente indolor. E esse, galera, foi o vídeo de hoje, uma história bastante triste. Você imaginava que um acidente podia ser brutal e indolor ao mesmo tempo? Pois é, isso já aconteceu. Muitos, na verdade, são assim, dependendo da fatalidade e do grau. Mas esse pode-se dizer que foi um dos mais indolores de todos. Conhece alguma outra história do tipo? Deixa aqui nos comentários. Vamos ficando por aqui então, até o próximo vídeo, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu!